Bom, gente, senti uma necessidade de entendimento global sobre as tensões no solo de vocês, então estou fazendo esse vídeo bem curto para ter uma ideia geral sobre o que seriam essas tensões no solo, beleza? Vamos partir de um nível do terreno e uma partícula de solo, né, um elemento infinitesimal do solo que está posicionado aqui embaixo, beleza? Nesse quadradinho. Esse quadradinho, ele também é esse aqui, só que ele está dando um zoom, tá? Eu só trouxe ele para cá para explicar uma outra definição em seguida, beleza? Então, pensem nessa situação em que a gente tem um nível do terreno. Não vou misturar água nesse momento, porque para não gerar confusão, tá? Mas calma, vamos lá, um passo de cada vez. Então, a primeira coisa é que, imaginem esse nível do terreno e eu tenho uma partículazinha, né, um elemento infinitesimal do solo aqui embaixo, tá? Pela simples existência, essa partículazinha de solo, ela sofre uma tensão vertical e uma correspondente tensão horizontal, beleza? O que seria essa tensão vertical? Essa tensão vertical, pensando aqui pela simples existência, seria o peso que está acima dela, né? Então, esse peso que está acima dela, basicamente, seria o gama, peso específico do solo que está acima dela, vezes a altura em relação a esse nível, do nível do terreno até o nível desse meu elemento infinitesimal, beleza? Então, seria esse H. Pensando aqui, esse é o meu H, ok? O que acontece? E aí entra aqui esse quadradinho. Quando eu aplico uma tensão vertical ao solo, ele vai tender a reduzir de tamanho e, ao mesmo tempo, alargar-se na horizontal. Então, esta tensão aqui gera, neste elemento infinitesimal do solo, uma tensão horizontal, que é essa daqui. Essa tensão horizontal, gerada por essa tendência de que o solo queira diminuir de tamanho na vertical e compensar isso indo para a horizontal, nada mais é do que uma relação de compressibilidade, característica de compressibilidade, tá? E é relacionada ao coeficiente de empuxo ao repouso, ou seja, K0 vezes a tensão vertical. O K0 relaciona a tensão horizontal e a tensão vertical, beleza? Então, isso aqui, né, esse meu solo, só pela simples existência no nível do terreno, tem forças geoestáticas, né, porque da camada de solo que está acima dele, devido ao peso próprio, tá? Nós temos tensões verticais e tensões horizontais. Ok. Agora, o que acontece? Nós decidimos fazer uma estrutura sobre esse nível do terreno. Então, eu tenho aqui uma estrutura, um prédiozinho acima desse nível do terreno. E o que acontece? Esse acréscimo de tensão causado por essa minha estrutura, ela vai gerar um acréscimo de tensão nesse meu ponto bem aqui, certo? Esse acréscimo causado por esta construção, nesse ponto, é calculado através da teoria da elasticidade, ok? Então, basicamente, eu tenho, por causa dessa situação do solo, nós sempre vamos ter um acréscimo de tensão na vertical e um acréscimo de tensão na horizontal. Porque lembre-se, eu tenho várias partículas aqui embaixo e essa minha partícula vai tender a ir para a horizontal ou ir para baixo. Essas componentes de reacomodação do solo geram uma tensão, um acréscimo de tensão na horizontal também. Então, basicamente, devido a esse meu carregamento, a essa minha construção, a essa minha estrutura, eu tenho um acréscimo, lembre-se, usar sempre o delta porque é um acréscimo, de tensão vertical. E na horizontal, eu também tenho um acréscimo de tensão na horizontal, ok?
causados por essa minha nova estrutura construída. Beleza. Esses acréscimos são calculados através da teoria da elasticidade. Aí, dependendo de como que é o formato desse meu carregamento, se é em linha, né? Se ele é em linha, se ele é só uma carga pontual, se ele é distribuído, ok? Se ele é circular, se ele é quadrado, retangular, triangular, enfim, qual é o formato dele? Diferentes autores proporam soluções para isso, em que, a partir do conhecimento de como que é esse carregamento e da distância para o ponto que eu quero saber, eu consigo calcular, estimar um acréscimo de tensão, tanto vertical quanto horizontal. O que acontece? Dependendo do tipo de carregamento, às vezes o acréscimo de tensão horizontal ele não é tão significativo. Então, alguns autores nem citam esse acréscimo porque ele não é tão expressivo frente à tensão aqui. É como se fosse assim, essa tensão fosse 10 e esse acréscimo fosse 10,001. Então, por essa razão, eu nem cito esse acréscimo. Mas, pensando de forma global, sempre que eu tenho um carregamento na vertical, eu tenho acréscimos num elemento infinitesimal que está dentro do solo, na vertical e na horizontal, beleza? É importante que isso fique claro. Mas, comumente, a gente se preocupa com esse acréscimo na vertical. Ótimo. Então, como eu disse, a depender do tipo de carregamento, eu gero esse acréscimo que é somado às tensões geostáticas que já existiam antes dessa construção. Para isso que eu estudo as tensões. Beleza? Tá claro para vocês? Qualquer dúvida me avisem. E é isso. Obrigada pela atenção. Até a próxima.